Olá, eu me chamo Anabel de Paula, sou professora de língua inglesa na educação básica e atuo nas redes públicas de ensino do estado do Rio de Janeiro e no município de Itaboraí. Sou mestra e doutora em estudos de linguagem pela Universidade Federal Fluminense. Minha tese intitulada Homoparentalidade na Literatura Infantil, um contrato de comunicação saindo do armário, orientada pela professora Beatriz Feres e co-orientada pela professora Ana Margarida Ramos, da Universidade de Aveiro, em Portugal, foi selecionada para representar a UF no Prêmio Luiz Antônio Marcuschi de Teses e Dissertações da Ampol. Portanto, com a finalidade de divulgar a pesquisa, por ocasião dessa notável oportunidade, eu gostaria de expor alguns aspectos relevantes da tese. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar a honra e a imensa alegria pela indicação dessa pesquisa, que, embora escrita no campo dos estudos de linguagem, se debruça sobre um corpus de análise exclusivamente de literatura dedicada a crianças. Não nos parece evidente para o público leitor em geral que a produção editorial brasileira, no âmbito da literatura infantil ainda marcada pela dicotomia divertir e ensinar, venha abordando assuntos considerados fraturantes, por muito tempo foram impedidos de serem tratados em livros para a infância. O desejo de investigar a homoparentalidade e a homoafetividade em livros de potencial destinação infantil nasceu pelo encantamento promovido pela literatura. Na sede do Programa de Alfabetização e Leitura da Faculdade de Educação da UF, o PROALI, durante a leitura despretensiosa de Meus Dois Pais, de Valci Carrasco, obra que inclusive integra o corpus de análise dessa pesquisa. A história do menino que aceita a homossexualidade do pai é incrivelmente impactante. E o olhar atento e cuidadoso da orientadora dessa pesquisa, a professora Beatriz Feres, possibilitou a investigação desse tema tão apaixonante. Uma observação importante a se fazer é a de que livros formados a partir de relações indissociáveis entre a parcela visual e a parte verbal do texto são denominados livros ilustrados. Entretanto, livros ilustrados narrativos, cuja principal característica literária é retratar um momento significativo na vida de um personagem, são designados por Feres como contos ilustrados. Os contos ilustrados, endereçados prioritariamente às crianças, são instigantes não só para elas, mas também para o analista que os investiga, pois esse é um tipo editorial que apresenta relações desafiadoras entre a palavra e a imagem. Em relação à temática abordada, é preciso destacar com bastante tristeza que, dentre os grupos minoritários, os LGBTQIA+, parecem ser os mais desvalidos em relação ao reconhecimento de seus direitos civis e de sua própria dignidade, já que são os mais suscetíveis a sofrerem violência verbal e física por assumirem publicamente o gênero ou a orientação sexual com a qual se identificam. Infelizmente, desde 2017, o Brasil vem ocupando a primeira posição dentre os países que mais matam homossexuais no mundo. Dito isso, investigar como a homoafetividade e a homoparentalidade têm sido postas em discurso no conto ilustrado potencialmente endereçado a crianças eclodiu como uma oportunidade impreterível. Partindo do pressuposto de que a literatura infantil não só diverte e ensina, mas também seduz o leitor ao lançar uma proposta sobre o mundo, acredita-se que os livros ilustrados que abordam temas fraturantes narram para fazer crer. Portanto, o principal objetivo dessa pesquisa concentrou-se em analisar o contrato de comunicação estabelecido em obras de natureza verbo-visual, que se destinavam principalmente a crianças e abordavam a homoparentalidade e a homoafetividade. Os outros objetivos que nortearam esse trabalho foram identificar os parceiros e os protagonistas no contrato comunicativo, reconhecer as propostas interlocutórias e as visadas discursivas que se manifestavam nesses livros, descrever as estratégias discursivas de legitimidade e de captação usadas tanto na parte verbal quanto na parte visual do texto.
vale destacar que o livro ilustrado é objeto de pesquisa não só dos estudos de linguagem e de literatura, como se poderia supor. Há pesquisas no campo da educação, das artes plásticas, da comunicação, entre outros, que contribuíram imensamente para a descrição das propriedades do livro ilustrado. Nessa pesquisa, por meio de análise qualitativa, pretendeu-se lançar luzes sobre a composição verbo-visual do conto ilustrado, a partir dos pressupostos da teoria semiolinguística fundada por Patrick Charoudot. Buscou-se descrever o contrato comunicativo que se estabelece entre adultos e crianças no conto ilustrado. O corpus de análise foi composto pelas seguintes obras: Amor de Mãe, de origem brasileira, publicada em 2017, escrita por Lô Carvalho e ilustrada por Aline Casassa. O livro do Pedro, Maria dos 7 aos 8 anos, cuja escritura e ilustração são da portuguesa Manuela Bacelar, publicado em Portugal em 2008 e sem edição brasileira até o momento. E as duas edições brasileiras de Meus Dois Pais, escrita por Valci Carrasco, cujas ilustrações são de Lorraine Cardon, em 2010, e de Ana Matsuzaki, em 2017. Como a conformação do discurso nessas obras realiza-se também pela linguagem visual, foi preciso recorrer a estudos de base semiótica, como os de Santaella. E para tratar da interação verbo-visual no livro ilustrado, baseamos-nos em Nikolaeva Scott, Linden, Ramos e Ferres. Após as análises das obras, chegamos à conclusão de que os contos ilustrados selecionados representam mundos ficcionais altamente verossímeis, baseados em imaginários sociodiscursivos. E o jogo de significações proposto pela engrenagem verbo-visual de que se constituem agrega ainda mais efeitos patêmicos para a sensibilização e a projeção do leitor à narrativa. São, por isso, perfeitamente capazes de persuadir o leitor, fazendo-o aderir à proposta de mundo apresentada a si e subjacente à obra, que é a de mostrar a legitimidade das relações homoafetivas e da homoparentalidade, além de incentivar o respeito a essas configurações de afeto. Desse modo, configura-se um caminho argumentativo lúdico entre o ético e o estético, do qual se narra para fazer crer. No contrato comunicativo, vale destacar que o adulto ocupa todos os espaços do circuito de comunicação. No polo de produção, os parceiros que participam da situação de comunicação são todos adultos, ou seja, desde o escritor ao editor, todos os profissionais que compõem a instância de produção não são crianças. Do outro polo, da recepção, os adultos também participam, seja na função de leitor destinatário, como já sinalizaram Nicola e Eva Scott, quando postulam o duplo endereçamento das obras de literatura infantil, seja como leitor real, quando o indivíduo adulto se identifica com o leitor destinatário da obra. Contudo, percebeu-se que no contrato de comunicação que aborda temas relacionados à homossexualidade, o adulto na função de leitor destinatário exerce certa influência repressora sobre os projetos de escritura que se prestam a tratar desses temas, o que pode inibir a produção de obras dessa natureza. Apesar de reconhecer a abertura desse segmento editorial à homoparentalidade, é preciso registrar que a oferta de obras que se ocupam da homossexualidade ainda é insuficiente para a demanda que o tratamento dessa questão requer no Brasil. Verifica-se uma produção tímida quanto à materialidade de textos que exponham a relação homossexual, em que haja, por exemplo, cenas de afeto entre o casal gay, ou que versem sobre as dificuldades de inserção do casal homossexual em ambientes públicos, ou ainda que figurem situações de bullying, às quais os filhos dos homossexuais tenham de enfrentar nos ambientes que frequentam. A importância desse estudo está na descrição do contrato de comunicação que se instaura em contos de potencial destinação infantil, que abordam a homoparentalidade e a homoafetividade. Essas obras são de suma importância para que, desde pequenas, as crianças já tenham a oportunidade de alargar o seu imaginário sociodiscursivo com imagens de famílias homoparentais, refletindo, se emocionando
e humanizando a si mesmas ao se projetarem nessas narrativas. Mas antes disso, espera-se que essa pesquisa incentive a leitura desse tipo de obra e ofereça um bom ferramental teórico aos professores e mediadores de leitura. Por fim, eu gostaria de agradecer imensamente aos coordenadores e aos professores do Programa de Estudos de Linguagem da Universidade Federal Fluminense por essa oportunidade e também pela confiança no nosso trabalho. Muito obrigada.